Esta fotografia tirei em Monte Gordo. Eu era alentejano, sou da Aldeia Nova de São Bento, e todos os alentejanos no verão iam para banhos para Monte Gordo. E nós tínhamos lá a casa, os meus pais tinham lá a casa, éramos muitos irmãos, éramos 6 irmãos, e passávamos aqueles 4 meses de férias, portanto, a banhar-nos nas areias de Monte Gordo e nas águas de Monte Gordo. Eu gostei sempre de andar muito de bicicleta e lembro-me perfeitamente que ia quase todas as tardes de Monte Gordo para Vila Real de Santo António, Vila Real de Santo António para Monte Gordo, de bicicleta. Ainda hoje eu gosto muito de andar de bicicleta. Quando eu tenho a oportunidade e vou lá para o meu montezinho, passo o dia todo a pedalar na bicicleta. Portanto, deve ser um complexo Alves Barbosa. E ias com a família toda? Tudo. Com as avós. Aquilo eu lembro-me que iam vários carros, com comida, com tudo. Lembro-me perfeitamente da Serra do Caldeirão ao Muco. Tinha curvas, nunca mais acabava. Nós vomitávamos todos, parávamos várias vezes para desanuviar os vómitos, mas lembro-me que Monte Gordo ainda ficou muito na minha infância. Isto nos anos 50, não é? Que tinha o Casino de Monte Gordo, onde eu vi pela primeira vez a Amália, aquela cena do final do primeiro ato da Amália, em que ela vai cantar para o povo, não é? Para os pescadores. Eu assisti mesmo no Casino de Monte Gordo. Era um Portugal diferente, era uma família convencional, alentejana, e tive essa sorte de ter uma infância feliz, uns pais extraordinários e dou graças a Deus, não é? De ter essas recordações da minha vida. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar a cantar vindo do céu. Chama-se Filipe Laféria e nasceu na Aldeia Nova de São Bento, concelho de Serpa, poucos dias depois do dia V da vitória na Europa. Tinha acabado a guerra. Alentejano, com ascendência espanhola, o Luís Filipe era o mais novo de 6 irmãos. A família de lavradores e ganadeiros abastados queria que ele estudasse para doutor. Veio para Lisboa, matriculou-se na Faculdade de Letras, mas o teatro era o seu apelo. Não acabaram as letras, mas tinham começado os textos teatrais. Aventureiro da vida, passou a frequentar a Escola de Teatro do Conservatório. Aos 18 anos, estudava e já trabalhava na Companhia de Teatro Nacional Dona Maria II. E assim começava uma carreira de ator que, passados 12 anos, trocou pela de autor, encenador e tudo. O teatro em Portugal tem diversos capítulos com a sua assinatura, no chamado teatro sério, mas também nos musicais, onde pontifica como grande mestre. Senhor de uma tão grande capacidade de sonhar quanto a de concretizar, Laféria tem-se dedicado a levar à cena homenagens a grandes figuras da nossa memória coletiva. A propósito de um currículo quase infinito, vamos conversar com um criativo que faz de cada musical o fulgor e a magia do teatro. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova
subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, o menino era o mais traquina dos 6, por aquilo que eu soube. Sim. Tinha sempre um feitio muito especial, não é? Quando se é o Benjamin, nós temos que nos, portanto, afirmar perante 6 irmãos, 6 pais logo, muito mais velhos do que eu. E assim foi, não é? Mas tive sempre esta queda para as artes, sobretudo para o teatro, para escrever. Eu comecei, sobretudo, por escrever. Era muito novo e já escrevia para o Diário de Lisboa Juvenil, até ganhei prémios e tudo de concursos que havia nesse tempo. Lembro-me que o do Diário de Lisboa Juvenil era o Urbano Tavares Rodrigues. Tenho uma história muito engraçada porque eu escrevi um texto sobre os bairros da Lata, que era uma coisa que me impressionava muito em Lisboa. E foi publicado o texto todo cortado. E eu fui mesmo ao Diário de Lisboa, ali na rua Luxuriano, a pedir explicações ao Urbano Tavares Rodrigues. Foi aí que ele me contou o que era a censura e que o texto tinha praticamente sido todo censurado. Portanto, descobriste a censura à flor da pele. À flor da pele, porque eu tive um grande desgosto, que eu tinha feito aquele texto com muita verdade. Era a história de um padre que descobria que do incesto de 2 irmãos, de uma irmã e de um irmão, passado num bairro da Lata. Portanto, era um texto muito vigoroso para aquela época. Está claro que o que saiu não se percebia nada. Claro, vigoroso é um eufemismo, vigoroso. Olha, mas, entretanto, os pais queriam que tu fosses qualquer coisa. Eu escrevi e penso que é assim, que fosses doutor. Sim, era sempre, tinhas que ter um curso, não é? Eu gostava muito de letras, sobretudo era um bom aluno a letras e péssimo a ciências. Mas depois perseguiu-me sempre este sonho do teatro. Eu fui sempre um apaixonado pelo teatro. Lembro-me que era muito miúdo e já fazia teatro em caixas de sapatos, recortava as caricaturas do Vasco Santana, da Irene Isidro, que vinham no Diário de Notícias, e fazia eu os meus teatros. E quando havia anos e festas lá em casa também organizavas teatro? Sim, organizava tudo, e isso depois repetiu-se no colégio, que também era já encenador e autor e tudo. E tudo, sempre nesse sonho que eu tinha do teatro. O teatro, para mim, eu acho que é uma forma de eu aguentar a realidade. Eu não aguentava a realidade se não fosse um homem de teatro. Aliás, costuma dizer-se que os atores são uns admiráveis mentirosos que só falam verdade, não é? Sim, é uma mentira para dizer verdades. Olha, quando disseste aos pais que ias sair da Faculdade de Letras e entrar no Conservatório, qual foi a reação? Ao princípio não disse nada, portanto fez clandestinamente. Mas depois, depois aceitaram, e depois, como tive a particularidade, o meu pai conhecia o Raul de Carvalho, o velho Raul grande de Carvalho, autor, sim. E ele apresentou-me à Dona Amélia, eu lá entrei numas peças, e aquilo depois tornou-se uma realidade. O rapaz queria ser de bonequeiro, não é? Como se diz no Alentejo, não era? Bonequeiro. Queria ser bonequeiro, e assim fui bonequeiro toda a vida. Mas foi só durante 12 anos e, no entanto, no princípio, fazias sempre o papel do galã, do bonitão. Isso era uma marca de qualidade. São sempre os papéis mais difíceis, porque não tem graça nenhuma, não é? Estarem ali apaixonados a dizer coisas lindas às meninas. Eu fiz o Romeu e Julieta, mas depois o Avilés deu-me outro género de papéis. O papel da Fontova-Verona, aliás, eles agora têm ali uma exposição sobre a minha vida no espaço. Maravilhosa.
muito bem feita pelo esse grande amigo e grande ator que foi o João Vasco. O João Vasco foi, de facto, dos atores que eu mais contracedei e que era, de facto, uma honestidade e de uma generosidade a trabalhar que me ficou marcado para toda a vida. Mas essa é uma das passagens dos vários, ou das várias companhias, Sim, sim. dos vários teatros, mas das várias companhias, por onde passaste. Foi também, para além da Casa da Comédia, já vamos falar da história da Casa da Comédia, que é absolutamente fascinante, mas foi o TEC que acabaste a referir, mas também o Teatro Estúdio de Lisboa. Sim, com essa grande mulher, essas duas grandes mulheres, que era a Helena Félix e a Luzia Maria Martins. Ali no Teatro... No Teatro Vasco Santana. Era, de facto, duas sonhadoras. Eu lembro-me como morria ao som da cucarracha, que só ouvia, e do cheiro da sardinha assada, a fazer o Romeu. Mas de facto eram duas sonhadoras e tinham que falir, claro, não é? Tinham, porque aquilo era um sonho utópico e a Luzia tinha uma grande personalidade, não se deixava vender, não se deixava, era uma mulher de grandes princípios morais. É uma figura muito esquecida do teatro e muito importante, porque só duas sonhadoras com aquela força é que fazem no Teatro da Feira Popular, do Teatro Vasco Santana, peças do repertório do Old Vic e de... Exatamente. Tinha a ver com a formação delas em Inglaterra. Em Inglaterra, não é? Ela foi... trabalhou muito tempo na BBC. Pois, e a Helena também frequenta um curso de teatro e também passaste pela Cordocópia. Exatamente, com o meu querido amigo e primo, que também é meu primo, Luís Miguel Sintra e o Jorge Silva Melo, foram muito maltratados. Eu acho que o Luís Miguel Sintra era um ator e um encenador, um artista de excelência, de qualidade. Eu comparo muito ao Gerard Philippe, a esses, não é? Lembra muito aquele estilo de representar. E era um projeto fantástico, era um projeto, isto antes do 25 de Abril, a proposta era fazer com rigor e com qualidade e modernidade os clássicos. E eu, como ator sempre fui um apaixonado pelo teatro clássico. Portanto, estava como peixe na água lá. Ora bem, como peixe na água, resolveste navegar para a Inglaterra. Exatamente. E ainda bem. Onde estiveste 3 anos, não é? Sim, 3 ou 4. 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, tive uma pequena bolsa da Fundação, mas tinha que trabalhar, porque servi muito à mesa. Servi muito à mesa e tive experiências extraordinárias, porque eu vivia ali na King's Road, que era ao pé que era King's Road, que era uma em Chelsea, e então era empregado num restaurante onde iam os artistas. Para mim era um sonho estar a servir a Ava Gardner. Eu lembro-me que servia a Ava Gardner, o Pasolini, tantos, o Alan Betts, tantos artistas que eu servi. Só o facto de servires um prato para ti era um primeiro passo para o teatro. Exatamente, e também para cravar os bilhetes para ir ao teatro. Ao Old Vic. Old Vic e outros, porque era muito um restaurante que era frequentado só por artistas, sobretudo por artistas. Mas foi lá que tiraste a carta de condução de encenador. Sim. E sobretudo que aprendi muito a ver. Eu acho que o teatro aprende-se muito a ver, a respirar, a perceber o jogo dos atores. Eu tive a sorte de ver muitas gerações de atores, e sobretudo de atores portugueses extraordinários, com uma escola extraordinária. Eu lembro-me que de representar com a Amélie Classe e estar sempre a vê-la, como ela andava no palco, como ela era uma grande atriz de comédia, de alta comédia, da chamada alta comédia, e de facto tive o ensejo e o privilégio de
de ver e depois de trabalhar e até de dirigir o creme de la creme do teatro português do século XX e do princípio do século XXI. Aliás, eu constatei na pesquisa que fiz a teu respeito que a curiosidade é fundamental para alguém que quer fazer teatro, ou no fundo qualquer forma de arte, mas a curiosidade, o ver os outros, aprender com os outros para além daquilo que se aprende nos conservatórios desta vida. Sim, é o grande... Eu acho que o ator nunca é imortal nisso. Eu dizia isso na peça que eu escrevi sobre a Laura Alves, que foi uma atriz que eu admirei muito e que vi muitas vezes e que era amigo pessoal. Nós a vermos... percebemos da técnica e que vamos dar aos outros. É por isso que eu gosto muito de dirigir a juventude e de descobrir novos talentos, porque nós, com esta experiência que a idade nos deu, temos esses saberes, sabemos onde estão as chaves das caixas de Pandora que fazem os grandes artistas. Tirar de um artista que é um jovem aquilo que ele não sabe que tem. Exatamente. Foi aquilo que eu concluí ao ver-te encenar, penso que mais de se calhar uma centena de peças. Sim. Mas agora vamos para aquela aventura que é de loucura e que, por outro lado, não tem nada a ver com alguém que não gosta de matemática, que é o que tu disseste, é que compraste a Casa da Comédia. É verdade. Com dinheiro de quê? Do teu bolso? Do meu bolso. Aliás, eu fiz tudo, nunca me socorri do Estado para a minha carreira. Eu não sou um bocado um enfant terrible, nunca tive grandes subsídios, aliás não tenho nenhum subsídio há anos e anos. Isso magoa-me um bocado, sou muito sincero, porque poucas pessoas dedicaram a vida total, absolutamente ao teatro e foram tão pouco reconhecidas pelo Estado. Sim, são os comendadores e as medalhas de cultura e as medalhas da cidade e as medalhas não sei o quê, mas dinheiro nunca. Dinheiro só dívidas, porque ser empresário em Portugal é muito empresário, e não só de teatro, empresário mesmo, ainda muito mal visto. Nós vivemos numa sociedade subcarregada de Estado e mais Estado e mais Estado, e o teatro, a arte nada tem a ver com isso. A arte tem que ter asas para voar. A arte tem que ter asas para voar e, sobretudo, eu não sou contra os subsídios. Eu acho que deve haver subsídios, mas a política cultural em Portugal é muito mal feita, é muito injusta. E isso... nesta aventura toda que foi a minha vida, eu fui um bocadinho vítima sempre disso. Mas de qualquer das maneiras foste fazendo. Mas voltando ainda à Casa tinha da que Comédia. fazer, porque eu sou muito teimoso. Já vamos falar disso também. Tu fizeste a compra da Casa da Comédia e, portanto, evitaste que a Casa da Comédia se transformasse num templo das testemunhas de Jeová. Exatamente, olha, eu devo isso à Natália Correia, essa mulher extraordinária que era a Natália Correia, que eu já estava o negócio feito e eu fui à Assembleia ter com a Natália Correia, acompanhado pelo filho o Almada Negreiros, o Zé Almada e o João Dávila. E fomos lá e ela disse: isto não pode ser, e não pode ser. E tanto berrou, tanto gritou, que deram-me então muito pouco tempo, acho que era um mês, ou menos um mês, para cobrir a oferta portanto, da seita religiosa. E teve que ser, não é? Olha, empenhei tudo, empenhei a minha casa, empenhei... Que já não deve ter sido a primeira vez. Não era. Até um faqueiro de prata empenhei para isso. Mas é preciso ter convicção de que alguma coisa vai acontecer. E aconteceu, porque eu tive o privilégio de ver muitas das peças que tu ali fizeste. Para já, A Paixão segundo o Pier Paolo Pasolini. Foi um escândalo. Eu ainda tenho o cartaz. Que é lindo. Que é lindo e tenho também o programa. E, portanto, as pessoas consideraram que era um escândalo só porque
os atores estavam nus, mas aquilo era muito mais do que isso. Não, era muitíssimo mais. Era uma peça revolucionária ao tempo, não é? Num país muito convencional como é Portugal, era de facto um murro no estômago que o espectador apanhava. Teve 8 meses na Casa da Comédia e o rapaz que fazia o ator, que era um ótimo ator, falar de mim, Franklin, que fazia o Pasolini, também quase que endoideceu, e depois fui eu fazer o Pasolini e estávamos para aí com 4 meses de lutações esgotadas, mas eu um dia também já não podia ver aquilo. E acabei com o público à porta a querer mais e mais e mais, porque era uma peça. Olha, ainda outro dia, curioso, encontrei um casal que me disse frases e frases que eu já não me lembrava do texto da Paixão. Porque há que dizer que a maior parte dos textos eram também adaptados por ti. Sim, quase escritos por todos, mim. Exatamente. Porque fizeste também a Marquesa de Sade, que foi muito bom. Era muito, a Eva Peron também. Peron, que foi um... Vi tudo. A Eletra também. Eletra e os Fantasmas, o Savana Bay, foi muitas peças, As Noites de Anto... pela primeira vez levei a Agostina Bessa Luís, que era um escândalo na época, não é? Porque a nossa sociedade é muito preconceituosa. O artista é muito vítima da politiquice brejeira, não é? Porque a senhora não é de esquerda e a senhora é de direita. O que é que isso interessa para um grande artista, não é? Um artista é sempre uma pessoa que quer o mundo melhor, é sempre um humanista. É isso que não se pode pôr em gavetas, em gavetinhas, o gênio de um dramaturgo ou de um artista. Até essa fase estávamos no chamado teatro sério, e eu mesmo assim distingo um bocadinho essa questão, sério, tudo entre sério, porque é tudo sério. Exatamente. Mas em 1990, então, ali, naquele teatrinho, arrebentou uma bomba. Ou até plantou Madalena Iglesias. Exatamente. Foi uma brincadeira. Eu não tinha subsídios nenhums, não tinha nada. E lembrei-me de fazer com a Rita Ribeiro e com o António Cruz, que era um ator extraordinário, e com 6 bailarinos jovens, essa brincadeira que era uma charge a um filme da Bette Davis e de Joan Crawford, whatever, Epic to Baby Jane, e que eu adaptava para a Madalena Iglesias e para a Simone de Oliveira. Bem, aquilo antes de estrear até queriam-me pôr no tribunal. Aquilo quando estreou já era uma bomba. E já era gente ofendida. já eram ofendidíssimos. Até que o Varela Silva, um ator que eu tenho sempre no meu coração e que devo a ele muito do que sei de teatro, o Varela Silva foi ver e adorou. E mandou a Simone ir ver e disse, mas isto é muito engraçado. E a própria Madalena também assistiu. E adorou também, porque aquilo não tinha nada de ofensivo, aquilo era uma brincadeira, era uma charge. Mas vocês estavam esgotados todas as noites. Todas havia as fila noites, para as pessoas a comprar para filas. E depois fomos para o Casino Estoril, e depois fomos para o Teatro ABC, e depois acabámos no Coliseu dos Recreios. Naquela altura com 4.000 pessoas. Exatamente. Não é? What happened to Madalena Iglesias? Foi de facto um facto político, porque era muito engraçado, era uma brincadeira com... Eu lembro que tinha uma passarela, sim, senhor, o cenário tinha uma passarela, não é? Exatamente. E eu vi 3 vezes. Era muito Consegui arranjar bilhetes 3 vezes. E entretanto, voltando ainda à questão do Reino Unido, para onde tu passaste, estávamos nos anos 60 quando isso aconteceu. Tu tiveste a noção exata de quando chegaste ao Reino Unido que estavas noutro país, noutra forma de viver. Estava num filme a cores, estava num filme a preto e branco, do cinzentismo português, para um filme a cores, para o que era a King's Road, a época das flores, não é? O poder às flores, exatamente, os hippies. Mas é engraçado porque eu fui sempre uma pessoa que voa sobre tudo. Era uma época também da grande droga, mas a mim nunca me tocaram essas coisas, porque tinha sempre em mim
esse sonho do teatro, esse sonho de querer ver. Portanto, há tanta coisa a fazer que não tinha tempo para me dedicar a mais nada. Quando estavas a fazer todo esse tipo de trabalho na Casa da Comédia, eu creio que pertencias a um grupo que tinha uma ideia virtual e perfeitamente respeitável. Nós queremos mudar Portugal, nós queremos Sim, mudar o mundo. sim. Isso estava na tua cabeça nessa altura? Estávamos... Sim, eu acho que qualquer pessoa que escreve um poema, ou qualquer artista ou pinta um quadro, quer melhorar o mundo, quer que o mundo onde nasceu fique diferente. A gente dá uma pequena contribuição para o mundo ficar melhor. E nós agora vivemos numa época um bocado desfrustante, em que vemos este mundo dominado por loucos, não é? Completamente loucos. Parecem aquelas tragédias do Shakespeare, não é? Mas por vezes as multidões vão atrás dos loucos. Isso é que é um grande perigo, não Já é? aconteceu algumas vezes, já. Muito na história. E na história. Olha, de qualquer das maneiras, também em 1990, se não estou em erro, acontece uma outra bomba, mas uma bomba com outro significado. Conseguiste reunir, do meu ponto de vista, penso que pela última vez, os grandes atores de uma época. Exatamente. O Passa por Mim no Rossio. Sim, foi muito bonito. Foi muito difícil de pôr em cena. E no Dona Maria. E no Dona Maria, uma revista, digamos que era causou uma grande polémica, não é? Era um escândalo ir para a Dona Maria fazer uma revista. Porque é o que eu digo, nós somos muito preconceituosos. Temos muito aquele espírito das tias que acham tudo muito mal, não é? Moralista. Mas foi um êxito, foi uma bomba. Não só por um elenco extraordinário. Olha, falaste do Varela Silva, do Corrado Ribeiro, do Rui de Carvalho, a Eunice, da grande Eunice, da Irene Isidro, a Borsati, que era uma atriz extraordinária, a Catarina Avelar. Era o creme de la creme do teatro Foi português. a última vez que estiveram juntos, penso eu. Era juntos muito tempo, porque aquilo teve 3 anos, não é? Quiseram fechar. O público foi e rebentou as portas da bilheteira e obrigou-a a estar mais tempo em cena. E nem mesmo assim o poder te Não. premiou. Nunca, já não digo com as medalhas. As medalhas é sim, o que isso é. tenho todas. Agora, nunca houve essa compreensão, esse querer ajudar. Eu acho que podia ter feito muitos melhores espetáculos se tivesse ajudas, mas nunca tive. Nunca tive ajudas. E já vamos falar nenhuma. daquilo do creme de la creme que na tua vida nesta altura, que é Carmen Miranda, mas vamos ainda para os anos 90, porque também li que esta coisa da megalomania é uma herança. Sim, do meu pai. Do teu pai. E o do humor da minha mãe. Exatamente, tens o humor da mãe e a megalomania. E, portanto, quando fizeste o grande espetáculo da Europália, Sim. foi o que foi, e então o de Sevilha, que eu tive a ocasião de assistir, foi realmente um desfile de milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares, 7.000 crianças, felizmente nenhuma se aleijou. Eu vi o desfile ao lado do então presidente, Mário Soares. E realmente foi de uma criatividade, de uma coisa feita uma vez só, ao vivo, perante milhares e milhares de espectadores. Como é que acontece o sonho para se concretizar uma coisa destas? Com muito trabalho. Tudo se faz com muito trabalho. 7.000 pessoas não são 7 crianças, não é? E sobretudo vindas de todas as escolas do país. Portanto era Coimbra contra Faro contra não sei o quê. Havia esse clubismo que também é uma coisa muito... E um colorido fantástico. Fantástico. Mas o que eu mais gostei de fazer foi o espetáculo de Bruxelas, da Europália. De facto, foi um dos melhores espetáculos da minha vida, com 5 palcos ao mesmo tempo. Que não está gravado. Não, acho que está. Provavelmente a televisão belga tem, a televisão portuguesa não gravou. Olha, e falando de televisão, eu penso que alguns dos grandes espetáculos de variedades, chamemos, que foram feitos na história da televisão nos últimos largos anos, são também da tua responsabilidade. Sim. O Cabaré, por exemplo, não é? A Grande Noite. A Grande Noite. E tantos outros. E quem é que escrevia? Também tu? Era eu.
E era violento, porque eu não tinha folgas, como hoje ainda não tenho. Portanto, eu aproveitava a gravação era à sexta-feira, eu aproveitava o sábado e domingo para escrever. Segunda-feira tinha de estar um programa todo escrito e fiz 70 e tal programas assim. De facto, trabalhei muito. Ainda hoje, e trabalhas muito. Mas também para a televisão, também deste a conhecer alguns grandes autores. Sim, O Dário Fo, por Dário exemplo, o Oscar Fo, Wilde, por sim, exemplo, também. O O Feydeau, exatamente. e muitos mais nas comédias de ouro. Eu gosto muito de fazer televisão e tenho uma sorte das minhas peças estarem quase todas gravadas pela RTP e também pela SIC. Olha, tu também já trabalhaste com muitos atores, que alguns deles se transformaram em grandes vedetas, foram criação caseira, mas vamos entrar agora no capítulo do Politeama. Da mesma maneira que compraste a Casa da Comédia, Não comprei o Politeama. não compraste o Politeama, mas tiveste que Ajudei. tirar os ratos, tiveste que tirar as teias de Tudo, aranha tudo. do Politeama para o transformar numa casa de espetáculos absolutamente bonita e acessível a toda a gente, não é? Sim, talvez uma da grande obra da minha vida, o Politeama, feita com suor, sangue e lágrimas, sem dinheiro, sempre a lutar, sempre a ter que matar um leão por dia, não é? Porque o teatro não é só os subsídios, o Estado podia não ajudar só em subsídios, mas também é escandaloso os impostos que se paga, é escandaloso, tudo é difícil, nós temos que pagar tudo, desde as montras, desde o espaço à frente do teatro, tudo é pago, é muito, muito, muito difícil, é por isso que eu digo que a política cultural em Portugal, eu atrevo-me a dizer que o 25 de Abril ainda não chegou lá. Olha, estamos no ano 2000 e no ano 2000 começam a acontecer algumas coisas notáveis. O caso da Amália, quando tu começaste, digamos, a dar relevo, eu chamei de historiador outro dia, e acho que de alguma maneira dar relevo a grandes figuras do nosso meio artístico, não apenas do teatro, que se não tivessem, digamos, este espetáculo que historiava a sua vida, não teriam o relevo que hoje em dia têm, já estão na memória das pessoas. Começamos pela Amália, 6 anos da Amália. Exatamente, foi uma ideia dela. Ela foi ver a Maria Callas e disse assim: olá, Féria, mas porquê é que não faz uma história, um musical sobre a minha vida? Não, foi ela que sugeriu. Foi ela que portanto, que me lançou a bisca para fazer. E pergunta-me, então, quando é que escreve a Amália? E quando é que escreve a Amália? E tudo estava preparado. Ele estreou, a Amália estreou na Madeira, graças ao esforço de João Carlos de Abreu, que era um secretário da Cultura fantástico que a Madeira teve. Exatamente. E foi ele que apostou, de facto, de fazer a Amália, e foi um espetáculo histórico. Ela não assistiu, ela morreu um mês antes. E nós tínhamos sempre uma cadeira onde tínhamos umas flores, que eram as flores da Amália, não é? 16 milhões de espectadores. Uma coisa extraordinária. Com a Amália. Em França e na Suíça, sobretudo em Paris, foi uma loucura, mas uma loucura, porque não foi só os imigrantes portugueses, foi o Tupari, desde o Aznavour às vedetas conhecidas Jean-Paul Gaultier. Hoje o Aznavour era muito amigo da Amália. Exatamente. Aquilo foi lindíssimo e foi no zénite, portanto, com centenas, digo mesmo, milhares de pessoas a assistir. Isto, portanto, só com a Amália. Só Há com a bocadinho Amália. tu dizias que és muito teimoso e realmente só pessoas teimosas é que conseguem obter determinados resultados na sua vida. Resiliente também te dá jeito. Mas teimoso é muito mais forte do que resiliente. Eu acho da tua que maneira de ser. Mesmo teimoso. Eu sou touro, portanto, touro ascendente de touro, portanto, vai mesmo amarrada. Tu até já disseste que a tua voz enrouquecida hoje em dia
resulta da circunstância de seres um encenador que levanta um bocadinho a voz. Será mesmo que o mito La Fúria existe ou não existe? Eu acho que eu comecei muito cedo, não é? E tinha que mostrar uma certa autoridade. Eu tive sempre um ar de criança, nunca não, o aspecto não correspondia à idade e então tinha que me afirmar, não é? Mas eu acho que é um bocado mito. Acho que os meus melhores amigos são atrizes, atores, pessoas que trabalham comigo anos e anos e anos e anos, portanto é porque também sou aturável. Bem, aliás, quer dizer, o caso presente, que é a Carmen Miranda, é o resultado do trabalho exaustivo, foi mesmo exaustivo, do encenador e toda uma equipa. Tu diriges ali 100 e tal pessoas, 100 não é? e tal pessoas, com técnicos, com bailarinos, com atores, com músicos, com tudo. Da Carmen Miranda foi de facto feita em muito pouco tempo. Eu fiz a Carmen Miranda em 1 mês e pouco. A trabalhar até às 4 e 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, por vezes sozinho, outras vezes acompanhado, mas foi ali bater pedra sobre pedra, não é? Para já a descoberta da vida da Carmen Miranda. Depois, a introdução das novas tecnologias que são bons instrumentos. Vai-se agora também uma corrente reacionária contra A inteligência artificial, que eu acho uma tontice, porque é uma boa ferramenta. A máquina depende sempre do homem. Se tu és uma pessoa culta, tu sabes ir. Se não sabes, aquilo parece-te um jogo enigmático, não é? Que não... Portanto, para mim foi uma revelação. A inteligência artificial, sobretudo na tecnologia dos vídeos. No fundo, substituíste cenografia por imagem real. Sim, e até me ajudou de outra coisa, vou-te rever. Eu escrevia em português e depois pedia que o texto passasse para os anos 30, Rio de Janeiro, ou para os anos 50, Hollywood. E ajudava-me, está claro que depois tem que haver a nossa criação própria, não é? A nossa mão, tem que haver sempre o coração do homem, não é? E a alma do homem nisso. Mas é uma belíssima ferramenta. Olha, acabaste de falar da alma do homem, que é, de alguma maneira, também a alma que tu projetas nos teus projetos, que passa a redundância. O teatro é o espelho da vida. Sim. Alguém diz isso. O Dário Fo também dizia isso. Ora bem, como é que tu te vês a esse espelho que é o teatro? Vejo-me eu acho que não podia existir sem o teatro. Acho que era muito infeliz que não aquilo que eu disse há bocado, que não sou uma pessoa que não suporta a realidade, portanto tenho que reinventar essa realidade. E o teatro daí-se loucura. Em vez de irmos para a praia, em vez de irmos andar de bicicleta para Monte Gordo, estamos ali encerrados numa casa toda às escuras, com luzes artificiais, a criar outros seres humanos, não é? E é isso que eu peço sempre aos atores, em qualquer género de teatro, é que criem seres humanos, é que portanto percebam o que o autor quer dizer, o que a personagem nos diz, e não criem bonecos, criem pessoas humanas com sangue, com alma, com dor, com alegria, com humor. Isso é o sublime do ator. No historial do Politeama temos, digamos, dois tipos de espetáculos, muitos deles que foram, portanto, formatos importados do estrangeiro, o West Side Story, Jesus Christ Superstar, Música no Coração, etc. E depois também uma série de espetáculos onde és tu o autor e também o autor das letras e das músicas. Tu és músico, tu és autor de muitas das músicas que são cantadas nos teus espetáculos. Sim. Como é que compões? Eu tenho uma sensibilidade musical muito grande. Não toco nenhum instrumento, mas consigo transmitir aos músicos o que quero.
Eles depois escrevem aquilo escrevem aquilo que eu trauteio, digamos assim. Até agora, nós só registamos grandes sucessos na tua carreira, particularmente na fase politeama. Já alguma vez tiveste algum falhanço? Porque dá-me a sensação que quando escolhes uma peça, Sim. há uma perspectiva de que o que é que está a acontecer neste momento no país ou no mundo. E no mundo, Isso. sim. Quando fizeste Fátima, isto tinha uma razão de ser. Sim. Quando fizeste a Laura, também é a mesma coisa. Eu demoro sempre muito tempo a escolher as peças, porque eu tenho uma espada sobre mim, eu não posso desiludir o público. É do público é com o público, é com o dinheiro que entra na bilheteira. Tu chamas aquela porta pequenina. Daquela portinha pequenina é que eu consigo fazer os espetáculos. Portanto, se eu não posso contar com o Estado, se não posso contar com ajudas, só posso contar com o público. E é o público que eu dedico os espetáculos e que faço com que eles amem, com que eles sintam, com que eles emocionam-se a ver o espetáculo. Muito engraçado agora da Carmen Miranda, eu vejo aquela gente toda a dançar na plateia, eles levantam-se e dançam o samba na plateia. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? O Está Aí, que foi o primeiro grande sucesso dela, não é? E é de facto esse dom que eu tenho e que consigo transmitir aos outros de chegar ao coração das pessoas, não é? Aliás, tu dizes isso. Aquilo que eu quero oferecer aos meus espectadores é o sonho. O sonho. Ora bem, quando fizeste Fátima, eu penso que andaste em cima de uma linha. Fazer o espetáculo Fátima, por todos os compromissos que isso implica. Como é que a Igreja em Portugal reagiu ao espetáculo Fátima? Reagiu bem, não quero dizer que tenha ajudado, porque lá temos. O português é muito medroso. Nós somos um país do medo. Nós temos medo. É fantástico com a nossa história, com o nosso passado, que sulcámos os mares, que não tivemos medo dos mostrengos, mas estamos sempre a inventar mostrengos. E somos nós que inventamos o Cabo das Tormentas. Exatamente, é um país medroso. Enquanto o espanhol, eu sou de uma família espanhola, como acabaste de dizer, tem esse salero, tem essa coragem de ir para a frente. Nós temos sempre medo, talvez por o que passámos, não é? Por os 50 anos de fascismo, por uma história difícil, porque é um país pobre, é um país muito pobre, é um país quase sem independência. Hoje em dia quase não temos independência nenhuma, vivemos das esmolas da Europa, e ficamos muito contentes que eles vão nos dar mais uns milhões, não é? Mas é um país que me impressionou sempre por um medo. Olha, quando é que a Calçada da Fama vai aparecer? Tu já tinhas prometido isso há uns anos, ali na Rua dos Condes ainda não apareceu. Olha, não apareceu, e a Rua dos Condes está um desastre de automóveis, é tudo de automóveis e buracos e hotéis e hotéis. O Olímpia passou a ser um hotel, não é? Isso foi uma grande frustração da minha vida, porque eu queria fazer uma escola de teatro, uma escola também não só para atores, mas para técnicos, para bailarinos, para cantores, uma escola a sério de teatro musical. Mas está claro que tive que vender o Olímpia, teve que vender a Casa da Comédia, porque aquilo caiu tudo por terra. Exatamente porque eu nunca tive ajudas. Nunca tive ajudas. A mim vê-me sempre talvez como um enfant terrível, uma pessoa que não se pode confiar, não é? Nunca tive é um enfant terrível, depende do ponto de vista. Mas uma coisa. Mas tu também disseste uma coisa, e é relativamente recente, o que é bom porque somos da mesma idade. Tenho capacidade de trabalho para ter 4 teatros ao mesmo tempo. Se isso te acontecesse, fazias mesmo? Fazia, então já tive do Rivoli. O Rivoli também, pois. Já tive espetáculos do Rivoli, já tive espetáculo do Algarve, já tive do Politeama, já tive do Casino de Estoril, já tive várias vezes 4 espetáculos em cena. E com muito público sempre. Digamos, já falaste aqui da palavra trabalho inúmeras vezes. Há realmente a inspiração e a transpiração. No teu caso, elas estão equilibradas ou a transpiração é muito superior à inspiração?
Eu acho que é muito a inspiração não desce um anjo. Os atores antigos é que diziam desceu o anjo, não é? Quando aquelas noites em que tudo parece que a personagem renasce e os atores diziam hoje desceu um anjo. Havia atores que eu contracenei com eles e dirigi-os e que, olha, a Eunice era uma atriz que descia o anjo. Na Casa do Lago, concretamente com o Ruth Carvalho, por exemplo. E em todas as grandes interpretações dela era de facto uma atriz de gênio, mas não era sempre igual. Havia de facto momentos de sublimação, de inexplicáveis. E isso é raro. Eu assisti a muitos atores que de facto se transcendiam. O Vilaré, tu lembras do Vilaré? Sim. Nós estávamos à espera que ele morresse, não é? Porque ele dava tudo. Há uma história muito engraçada. A Palmira Bastos, que era uma atriz genial. Tu fizesse As Aves Morrem de Pé, com a Manuela Maria, com a Manuela Maria, muito bem muito também. Muito bem, a Manuela Maria na interpretação da vida dela, mas a Palmira era genial a fazer isso. E eu lembro-me que o Pedro Lemos, que era o encenador sempre oficial da companhia da Amélia Colasso, quando a Palmira estava a puxar, ele dizia, rapazes, venham, que o velho hoje vai morrer. Olha, eu tive também o prazer de ir ao Politeama ver cinema recentemente. Fui ver um documentário chamado O Teatro como Ato de Fé. Digamos, é um documentário enorme, grande, sobre a tua vida. Muito bem feito, muito bem feito. Sentiste refletido naquele trabalho? Senti que quer o realizador, quer a Lígia, fizeram aquilo com muito amor. E isso é transmitido e chega ao público. Eu acho que o grande segredo dos espetáculos, o grande segredo da Carmen Miranda ou do Hércules, que é um espetáculo maravilhoso para toda a família que está em cena no Politeama agora, é, de facto, nós damos tudo. Como o pessoa dizia, dá tudo em cada coisa que fazes, não é? E damos todo o nosso amor e darmos mais do que nós somos naquilo que fazemos. Qual é o futuro do teatro? O teatro vai existir sempre. O teatro é uma arte mais antiga do homem. O homem primitivo já fazia teatro, ao imitar os animais, ao querer descobrir este mistério extraordinário que é a vida, ao querer contactar com os seres superiores, ao olhar para as estrelas e ver quanto a gente pequeno é, este bicho da terra tão pequeno, como diz o Camões, não é? Mas vai sempre... Enquanto houver duas pessoas e outra a assistir, há sempre teatro. Nós podemos sempre fazer o Romeu e a Julieta com 2 atores e o público. O público é que tem que lá estar. É que lá estar. Eu sempre lutei quanto o teatro para o umbigo. Eu acho que o teatro é feito para os outros. É um ato de amor para os outros, para o público. Não é aquela coisa, se quiserem vir, que venham. Não. Eu isso acho um dos maus da nossa política cultural, essa. Ora, eu vou terminar com um conceito que me parece muito importante, que tem a ver com o ator que foste, com o ator que és, não se deixa de ser ator, com o encenador também. A propósito do teatro e dos atores, eu acho que cada um de nós só morre uma vez, é um facto. Mas um ator tem um privilégio, pode morrer todas as noites e 2 vezes ao sábado e ao domingo. É verdade, não é? É verdade. Eu costumo dizer essa frase. E até há atores que eu digo, não puxes tantos porque ainda tens outra sessão a fazer. Mas é uma coisa que ainda ontem, de sábado, me consolava a saber que o Teatro Politeama é o único teatro que ao sábado faz 4 sessões. 4 sessões absolutamente esgotadas. Com o Hércules, 2 logo de manhã e depois no princípio da tarde, e depois a Carmen Miranda em 2 sessões. Eu tenho que agradecer de facto àquela equipe extraordinária que me acompanha e a este milagre maravilhoso que é a vida. Um abraço. Um abraço. Mas quase sempre o lar dos